porque é uma atividade que requer um gasto calórico considerável, que é em média 800 calorias a cada treinamento, né? Isso é claro, dependendo do público que a gente está. Então, do emagrecimento, e é um pouco do tema que a gente definiu para nutrição, mas principalmente de trabalhar a mente da gente, né? O nosso tema hoje é como utilizar a mente nesse processo de emagrecimento, né? E aí eu já te pergunto, então, como fazermos isso, Carol? Isso, eu vou contar rapidamente um pouquinho da minha história. Eu sou nutricionista há 14 anos, né? E eu já fui 30 quilos a mais do que eu tenho hoje. Então, já fui uma pessoa que esteve bem acima do peso. E eu emagreci enquanto eu estava fazendo meu curso, né, minha faculdade. E nesses 14 anos, sempre teve alguma coisa que me intrigava, assim. O que era? As pessoas me procuravam para emagrecer, por exemplo. Elas começavam o acompanhamento e daqui a pouco elas desistiam. Ou então, elas até emagreciam, conseguiam atingir o objetivo delas, só que passava um tempo, elas me procuravam de novo, Carol, eu engordei tudo de novo, né? Eu falava, gente, o que será que acontece? Será que é o tipo de alimento, é o tipo de dieta, é estratégia alimentar? E aí eu fui tentar comparar o que eu tinha feito na época em que eu consegui emagrecer e manter e que aquela pessoa que me procurava não estava conseguindo, né? E eu fui entender que é a nossa mente que comanda tudo. Se a gente não conseguir controlar os nossos sentimentos e os nossos pensamentos, dificilmente a gente consegue atingir o nosso objetivo. A gente está falando aqui para alimentação, mas isso para qualquer aspecto da nossa vida. Levando isso em consideração, eu vou dar um exemplo, né? Antigamente, dificilmente a gente tinha acesso à informação, não tinha internet, era mais restrito. Hoje em dia, né, felizmente, a gente consegue ter acesso muito mais fácil. Querendo ou não, hoje em dia todo mundo sabe o que é certo e o que é errado comer, né? Se eu colocar ali um prato de batata frita e um sorvete e um prato de verdura, legume e carne, todo mundo vai saber ponderar. E por que que ainda assim o número de pessoas acima do peso cresce cada vez mais? Então é a nossa mente que controla tudo isso. Entendi. Eu estive fazendo uma pesquisa, Carol, antes da gente entrar para o estúdio, e eu vi ali, segundo dados do IBGE, metade da população acima de 20 anos sofre com excesso de peso, enquanto a obesidade está presente em aproximadamente 15% desse público. Se as taxas continuarem crescentes, a estimativa, segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, é que 2/3 da população estarão acima do peso em 10 anos. Quer dizer, isso é um fator preocupante. Como você disse, todo mundo sabe o que deve e o que não deve comer para controlar a alimentação, mas como a gente precisa fazer para aprender a trabalhar com a mente, né? A relação mente e comida. Então, em primeiro lugar, é importante para o emagrecimento, por exemplo, existem alguns sabotadores, né? Eu vou dar alguns exemplos aqui de sabotadores. Por exemplo, eu não gosto de comida de dieta é ruim, eu tenho preguiça de ir na academia, eu não consigo ajustar os meus horários, não tenho fome de 3 em 3 horas. Então, só para emagrecimento existem 23 sabotadores. Tem gente que tem 1, tem gente que tem 10, outras pessoas têm os 23. Então, o primeiro passo é tentar identificar qual que é o seu sabotador. O que normalmente você fala para você mesmo, ou o que você pensa antes de conseguir resistir àquele prato, ou o que te motiva, ou o que você fala para você que faz você resistir. Então, é importante você saber aonde que você quer chegar com tudo isso, né? Identificar o que te sabota e o porquê que você quer emagrecer, ter qualidade de vida, ter saúde. Então, o primeiro passo é esse. Entendi. E a gente precisa saber onde quer chegar, né? Para aí, então, definir o melhor caminho. Isso, traçar estratégias simples, curtas, para que dia a dia, passo a passo, você consiga atingir o seu objetivo final.
Tá certo, tá aí Carol Pellegrino, nutricionista e coach de emagrecimento, hoje aqui falando com a gente do poder da mente nesse processo de emagrecimento. Carol, por enquanto, muito obrigada, já a gente volta a falar sobre esse assunto. Vamos falar agora sobre a mais nova empresa de segurança privada aqui de Catalão, a GAP Segurança. A GAP trabalha com segurança VIP, segurança patrimonial, escolta e monitoramento e também atua em shows, eventos e viagens. Então, se você precisa de segurança privada, fale com o pessoal da GAP. O telefone é o 99223 5045. Você pode ligar ou mandar uma mensagem pelo WhatsApp e falar com o André, repetindo o número 99223 5045. GAP Segurança Patrimonial. Quero aproveitar aqui, antes de chamar o nosso próximo convidado, para mandar um abraço para o pessoal que está ligadinho na gente nas redes sociais, programa Mais Catalão todos os dias, com transmissão ao vivo pelo Facebook e também pelo Instagram. Eu quero mandar um abraço aqui então para Daniela Mendes, para o Igor, para Morena, para Valéria, a Erlane, o Félix, a Lilian, todos os dias a Lilian acompanha a gente, a Tati, o Pedro, o Fernando, a Deuseni. E olha, tem uma pergunta aqui para o Moacir. Moacir, eu já vou te fazer uma internauta aqui acompanhando a gente e eu já te faço essa pergunta já. Então, Morena, daqui um pouquinho a gente faz a sua pergunta para o nosso especialista. Vamos falar agora, mudar de assunto, porque hoje também a gente fala de saúde bucal, de estética bucal, e ele está aqui conosco, o Dr. Vitor Mesquita, ele que é dentista, especialista no assunto, nosso parceiro, hoje falando sobre lentes de contato dental. Dr. Vitor, boa tarde. Boa tarde, Fabrini, boa tarde aos convidados, boa tarde aos ouvintes da Nova Liberdade. Mais uma vez é um prazer estar aqui com vocês, estou à disposição. Tá certo então. Doutor Vitor, o senhor já me contou que esse tema é frequente lá no consultório, né? O pessoal procurando esse procedimento. E eu te pergunto, o que são as lentes de contato e se é realmente um procedimento estético? Sim, é realmente um procedimento estético, tem uma procura muito grande. E as lentes de contato, vou resumir bastante aqui para que todos possam entender. Lente de contato nada mais é do que uma lâmina super fina, você pode comparar mais ou menos a espessura de uma folha de papel, que recobre toda a superfície do dente, toda a superfície que você vê, superfície externa. Né? Não vamos dizer do céu da boca, por exemplo, vamos falar numa linguagem mais simples. Você olha de frente para a pessoa, aquela superfície que você está vendo, ela recobre toda. Ela não recobre todo o dente, todas as faces. Só aquela face, vamos dizer, da frente. Existe um nome correto para isso, chamado face vestibular, mas para que todos entendam, seria a parte da frente do dente. Tá? As lentes de contato, ela tem algumas características muito importantes. Primeira coisa, não há desgaste dos dentes ou o desgaste é mínimo, muito pouco. Alguma correçãozinha, você tem uma pontinha ali que está mais saliente, você dá um polimento naquela pontinha. Então, a principal característica da lente de contato é você não fazer desgaste nos dentes ou um desgaste mínimo. Então, com isso, você traz rapidez no tratamento e você traz o benefício do conforto. Você não precisa tomar uma anestesia, por exemplo, para fazer lente de contato. Né? O tratamento é super rápido. Na verdade, basicamente são 3 sessões que você tem com o cliente. Então, essas são algumas características. Você não faz desgaste, é um tratamento rápido, é um tratamento, de certa forma, confortável, porque você não tem que fazer desgaste. Então, você elimina a tal da dor, né? Então, a pessoa não sente dor para fazer. Qual que é, o senhor falando aí que ele vai praticamente clarear a face do dente, né? Qual que é a diferença? Qual seria a diferença dele para o clareamento dental? Porque a gente... falando e imaginando, a gente pensa que é praticamente a mesma coisa. Tem semelhanças? Qual que é a diferença? Olha, o clareamento dental, ele atua sobre a estrutura dental, sobre a estrutura orgânica, sobre a estrutura da própria pessoa. Tá? Então, o clareamento dental, ele altera a cor do dente e ao longo do tempo essa cor o dente vai escurecer novamente. Claro que isso depende dos hábitos alimentares da pessoa, depende do cuidado, mas ao longo do tempo um clareamento volta. Tá? Lente de contato isso não acontece, tá? Desde que ela seja bem feita e bem indicada.
A lente de contato, além dela mudar a cor do dente, ela muda o formato do dente. Por exemplo, aquela pessoa que tem espaço entre os dentes, ela cobre aqueles espaços, ela redesenha o sorriso da pessoa. Às vezes a pessoa tem um dente um pouquinho torto e não quer ir ao ortodontista, só por conta daquilo ali, a lente de contato resolve. Tá? Às vezes o dente é manchado por várias restaurações que foi feita ao longo do tempo, isso é muito comum acontecer, a lente de contato também resolve essas pequenas manchas. A lente de contato não resolve quando o dente é muito escurecido. Existe caso, por exemplo, de pessoas que há escurecimento de dente por uso de tetraciclina, isso é muito comum. Existem pessoas que têm um dente escurecido por trauma, bateu na infância e ao longo do tempo o dente escureceu, aí já é outra indicação. Aí já passa para outro tipo de tratamento. Aí já não é lente de contato. A lente de contato ela vai corrigir o formato do dente, ela vai redesenhar o seu sorriso. Inclusive a lente de contato, ela é ela é associada a outro tipo de tratamento que a doutora Thaline falou semana passada, que são a plástica gengival. A gente associa muito isso para poder dar um novo formato de sorriso da pessoa. Tá? Então você consegue redesenhar todo o sorriso da pessoa juntamente com lente de contato e plástica gengival. Né? A gente sabe que o sorriso é praticamente o cartão postal da pessoa, né? Sim, e atualmente o pessoal tem investido muito em sorriso, muito na beleza. A gente não deixa de lado a funcionabilidade da coisa, né? Que é uma pergunta que acontece muito no consultório. São resistentes a lente de contato? Sim, são resistentes. Né? Eu, às vezes, brinco com o meu paciente, pessoal, resistente para comida. Você não vai abrir garrafa com os dentes. Isso é comum. Você não vai mastigar aquele ossinho de galinha, pelo amor de Deus. Então, para a comida. Pode comer uma carne? Pode. Pode morder maçã? Perfeitamente, sem problema nenhum. Então, as lentes de contato têm uma resistência muito alta. Tá certo, então. Doutor Vitor Mesquita, dentista, hoje falando com a gente aqui sobre lentes de contato dental. Doutor Vitor, por enquanto eu te agradeço, continue com a gente já volta com esse assunto, porque agora eu tenho mais um recadinho aqui. E é hora de falar do Carona. O Carona é o melhor aplicativo de mobilidade urbana aqui de Catalão. Pare de ficar sofrendo, tomando chuva e esperando favor, vai de Carona. É isso mesmo, você baixa o aplicativo e em poucos cliques chama um carro que vai te levar para onde você quiser. São veículos novos e profissionais super treinados. E olha, o precinho super em conta. Então não perca tempo, evite dor de cabeça, baixe agora mesmo o aplicativo Carona para Android e também iPhone. Olha a Carona com K, hein? Vamos continuar o Mais Catalão. Dia de quarta-feira é dia daquele quadro da Academia Catalana de Letras de Catalão e é por isso que a gente recebe aqui hoje mais uma vez o presidente da Academia, Luiz Estevam. Luiz Estevam, boa tarde, seja bem-vindo mais uma vez. Boa tarde a todos os ouvintes e seguidores do programa Mais Catalão. Eu gostaria de aproveitar o espaço que você está dando e fazer um convite muito especial, na verdade um convite irrecusável para a população de Catalão. Nesse sábado, a partir das 19 horas, na plataforma da estação ferroviária, no Museu Cornélio Ramos, aqui no centro, nós estaremos fazendo um lançamento conjunto de livros de vários autores, autores de Catalão e autores de Goiânia, da Academia Goiana de Letras e do Instituto Histórico e Geográfico de Goiânia, que estarão aqui também, abrilhantando esse nosso evento. Eu disse convite irrecusável porque você comparece à estação, bate papo com os intelectuais de Catalão e alguns de Goiânia e vai receber os livros que são inteiramente gratuitos. Se você comparecer ao Museu Cornélio Ramos nesse sábado, você vai receber de 8 a 10 livros de autores diferentes, a maioria trata de assuntos de nossa região, sabe? E você vai levar para casa de graça. Por isso eu digo assim,
irrecusável. É um o kit convite. completo. Completo, completo. Tá certo, então tá feito o convite. Ao longo da semana que nós vamos reforçar esse convite, Luiz Estevão, faço compromisso com você. E aproveitando aquele momento que a população gosta, as pessoas comentam, em que você traz para nós, compartilha histórias de Catalão e região. O que você preparou pra gente hoje? Ok, nos 3 minutos da Academia Catalana de Letras, nós iremos falar hoje sobre a origem dos coronéis na história de Catalão. Durante um século, nós tivemos mais de uma dúzia de coronéis no município. Quem começou a distribuir a patente de coronel da Guarda Nacional foi o governo de Dom Pedro II. A honraria era concedida desde 1831 para os líderes políticos de todo o Brasil. Você tinha que ser uma pessoa de grande liderança, tipo chefão do interior, para receber tamanha deferência. Com essa medida, o governo federal obtinha aliados garantindo a costura política do território brasileiro. O novo coronel, no dia da cerimônia de posse, sempre feita no Rio de Janeiro, recebia o título, a farda e a licença para comandar a sua região ou município, e comandar da forma que lhe aprovesse. A sua vontade tornava-se decisão jurídica, política e administrativa onde estivesse. O uniforme era bem vistoso, uma farda de cor azul marinho, tendo uma lista vermelha na parte externa da calça, da cintura até o tornozelo. Um boné bem armado na cabeça, enfeitado com um florão contendo as armas nacionais. Nos ombros, as dragonas douradas e, no braço esquerdo, a divisa da patente de coronel. Do lado esquerdo, uma comprida espada, com bainha de prata ou de níquel, conforme as posses do dono. O coronel vestia essa farda, quase sempre amarrotada, porque a conduzia enrolada nos alforjes do cavalo, nas festas cívicas e religiosas. Ajudava a conduzir o andor dos santos, todo empertigado, como se estivesse prestando um grande serviço à nação. Eram figuras folclóricas, mas muito poderosas dos coronéis. O primeiro coronel de Catalão foi Roque Alves de Azevedo. Era uma pessoa bastante exótica. Gostava-se de se vestir de azul no dia a dia e era tão magro e tão alto, de pernas finas, que parecia uma aranha. Essa descrição foi feita pela comitiva de franceses que, em 1844, ficaram 10 dias hospedados pelo coronel na vila de Catalão. O chefe da expedição, Conde de Castelnau, havia atravessado o Paranaíba e trouxeram uma carta de apresentação para Roque Alves de Azevedo. O coronel recebeu a comitiva de pesquisadores vestida a seu modo. Camisa, colete, paletó, meias, calças curtas bem acima dos tornozelos, todas peças de cor azul. Até o chapéu de palha na cabeça era azulado. Várias histórias contavam-se desse coronel. Diziam que gostava de promover festanças com os amigos, acompanhado de cortesãs. Nessas ocasiões, noites de orgia e de cachaça, obrigava os convidados a dançarem completamente nus. Isso mesmo, pelados. Mas ele próprio se resguardava, conservava o colete e as botas em sinal de superioridade. O coronel Roque não teve herdeiros naturais. Adotou um menino e concedeu-lhe o próprio nome. Roquinho, como ficou conhecido, tornou-se poeta, músico, boêmio e muito amigo do juiz e escritor Bernardo Guimarães. Uma outra história fascinante. Depois do coronel Roque, outros coronéis entraram em cena em Catalão. Hoje, nós, catalanos, temos a obrigação de bater continência para homens tão marcantes e inesquecíveis do nosso passado. História
Interessante mesmo. E o Luiz Estevam sempre nos brindando, nos prestigiando, enriquecendo aqui a programação do Mais Catalão. Luiz Estevam, obrigada pela sua participação. E vou lembrar aqui ainda do convite para o fim de semana da Academia Catalana. Então, semana que vem a gente se encontra e já vai se inspirando aí para a próxima história que o pessoal gosta bastante. Obrigada, Luiz Estevam. Boa tarde, boa semana para você. Muito obrigado. Hora de saber dos destaques do dia com ele, Badinho Filho, lá do blog do Badinho. Boa tarde, Badinho. Boa tarde, Fabrini. Boa tarde a todos os ouvintes do programa Mais Catalão e da emissora Rádio Nova Liberdade. Eu quero mandar um grande abraço para esse grande amigo meu, que é o professor Luiz Estevam, essa lenda viva de Catalão, essa pessoa fantástica que está restaurando, que está revivendo a história de Catalão, a bonita história da cidade de Catalão. Cidade de Catalão que é bem localizada, que é de universidades, enfim, tem uma bonita história. E aí o pessoal da Academia Catalana de Letras, em nome aí da pessoa do professor Luiz Estevam, está resgatando essa história e revivendo essa história, podendo repassar essa nossa história para os nossos jovens, para as pessoas aí que amam e são apaixonados pela cidade de Catalão e por sua história. Mas vamos lá, vamos falar de notícias. Eu trago notícias hoje de acidentes na GO 330 entre Ipameri e Pires do Rio. É que 4 pessoas ficaram feridas em acidentes entre uma caminhonete de escolta prisional e um carro de passeio na GO 330 entre Ipameri e Pires do Rio. Os feridos foram levados pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência para um hospital de Ipameri. O acidente aconteceu na segunda-feira, foi no início da semana, mas só agora divulgado, na rodovia Goiana, e motoristas que passavam no local filmaram um pedaço do veículo espalhados na pista. A caminhonete de escolta transportava um preso que recebeu atendimento médico no pronto-socorro e retornou à unidade prisional de Ipameri. Falando em acidentes, nós tivemos muitos acidentes aqui nas rodovias, principalmente na BR-050. Essas informações estão todas no blog do Badinho e um deles chamou a atenção, Fabrini, é que um parafuso de um caminhão que estava solto na pista, ele provocou um grave acidente, né, com um morador de Catalão que estava transitando na BR-050, no sentido Uberlândia a Catalão, e de acordo com os policiais rodoviários federais, o condutor, que tem 49 anos de idade, ele seguia dirigindo normalmente quando seu veículo foi atingido por um parafuso de caminhão que estava solto na rodovia. Esse parafuso atravessou o para-brisa e atingiu a cabeça do condutor, que perdeu o controle da direção e saiu da pista. Esse veículo caiu em um barranco à margem da rodovia. Esse condutor foi encaminhado à Santa Casa de Catalão com ferimentos graves na cabeça e na clavícula. E a passageira, que é a esposa do condutor, teve alguns ferimentos leves. Então, essa fatalidade que aconteceu na nossa região, aqui no perímetro próximo a Catalão, na BR-050, e mostra a importância das pessoas darem revisão nos seus veículos, principalmente nos veículos de cargas. Outras notícias, a comunidade de Catalão, os moradores da região terão acesso acessando o blog do Badinho e seguindo as nossas redes sociais, que é @blog do Badinho no Instagram e também no Facebook. Tá certo, então. Obrigada, Badinho, pela sua participação mais uma vez. Realmente um susto aí, esse acidente. E a gente vai continuar ligadinho aí. Quem tiver interesse em saber mais informações para essas e outras notícias, é só acessar lá, repetindo o blog do Badinho, participando conosco aqui no Mais Catalão todos os dias. E olha, quando você for comprar, vender ou alugar um imóvel, procure logo a J. Ribeiro Imóveis. Já são quase 18 anos de tradição aqui na cidade. A J. Ribeiro Imóveis é uma das maiores imobiliárias de Catalão e garante de verdade o pagamento do aluguel. Você que tem um imóvel que está fechado e não consegue alugá-lo, procure hoje mesmo a Ribeiro Imóveis. A J. Ribeiro fica na Avenida Farid Miguel Safatli, pertinho da Praça da Igreja Velha Matriz. Vamos voltar a falar de bem-estar e saúde? Hoje, no programa Mais Catalão, nós estamos falando de circuito funcional com o professor Moacir Júnior, ele que é educador físico. No primeiro bloco já falamos várias questões, várias curiosidades sobre essa modalidade esportiva. E agora eu começo perguntando para você, Moacir,
se o circuito funcional, ele pode ser feito apenas na academia ou para quem gosta aí de um ambiente mais fresco, ao ar livre, como é que funciona? O treinamento funcional, ele pode ser adaptado ao ambiente que você se encontra, né? Tendo ou não materiais dispostos, né, para fazer tal atividade, então você tem essa maleabilidade de desenvolver a atividade, né? Então você pode fazer ele dentro ou fora do ambiente da academia, sem problema algum. Agora, dentre os benefícios aí do circuito funcional, do treinamento funcional, ele ajuda na perda de peso, no emagrecimento? Como é que funciona? Por se tratar de uma atividade física com um gasto calórico, né, considerável, né, dependendo da intensidade do exercício colocada na atividade, o emagrecimento vem como consequência da prática de tal atividade, né? Então há sim um emagrecimento, uma redução de tecido gordo ou tecido adiposo do corpo do indivíduo praticado. Dá pra gente ter uma ideia, assim, de quantas calorias o máximo que é possível se perder durante esse funcional? Há uma média de 800 calorias aula, né? Aí tudo varia de indivíduo para indivíduo, de acordo com o seu metabolismo, varia da intensidade proposta pelo exercício, né? Pelo professor, ao montar o trajeto dos exercícios, né? O grupo de exercícios, a gente consegue controlar a intensidade de tal exercício. Controlando a intensidade, a gente tem mais ou menos um controle maior sobre o gasto calórico, sabe? Vamos dizer assim. Definição do corpo, é possível conseguir também com o funcional? Sim, consequentemente, em emagrecendo, essa definição ela vem acompanhada com o emagrecimento, né? E quem não há necessidade direta de emagrecimento, há também a definição propriamente dita devido ao gasto calórico. É claro, associada a uma alimentação direcionada, né? Individualizada, tem como consequência, sim, a definição e o emagrecimento. Tá certo. O circuito funcional, ele trabalha o corpo todo, Moacir? Sim, é uma atividade dinâmica, né? Vale ressaltar ser dinâmico, porque é uma procura muito grande pelo dinamismo das atividades atualmente. Saindo da rotina, né, de treinamento da musculação, que está sendo muito procurado também, muito recomendado, deixo bem claro, mas há essa procura muito grande pelo dinamismo e é uma atividade que traz uma série de benefícios, né, para o indivíduo. Então, não tem o que discutir, né? E é possível a gente perceber, assim, os primeiros resultados rapidamente? Olha, os resultados variam varia de indivíduo para indivíduo, né? Porque tem alguns pontos que a gente tem que levar em consideração, né? A regularidade da prática de atividade física é um ponto, o seu gasto calórico, né? O seu metabolismo, tudo varia. Então há uma variabilidade de fatores que levam a presença ou não de resultados em breve, né? Ou não. Então, mas varia, há uma variabilidade. Mas, em média de 2 a 3 meses, a gente consegue ter uma percepção maior de mudança no corpo do indivíduo. Tá certo, então, Moacir. Daqui a pouquinho a gente volta para complementar esse assunto. Continuando pegando o gancho, a gente sabe que para ter resultados, a gente precisa trabalhar com a alimentação, mas também precisamos ter um pensamento além de positivo. É por isso que ela está aqui com a gente, Carol Pellegrino, nutricionista e coach de emagrecimento, falando justamente sobre isso, o poder da mente no emagrecimento. Já demos algumas dicas aí no primeiro bloco, Carol já falou muita coisa com a gente. Agora, Carol, quero te perguntar, né? Quando a gente fala em poder da mente, a gente fala de inteligência emocional, né? Como que a gente pode trabalhar? Existe um método? Sim, existe um método. Hoje em dia, nós conseguimos ter ferramentas próprias para cada objetivo. Isso em todas as áreas da nossa vida, né? Mas também existem exercícios mentais que são aplicados para a gente treinar a nossa mente. A mente, vamos fazer uma associação, né? De que o nosso cérebro, ele funciona como se fosse um músculo. Então, se esse músculo tá lá
paradinho, ele vai se manter ou vai diminuir de tamanho conforme, né, a idade. O nosso cérebro funciona da mesma forma, então a gente consegue treinar para moldar o nosso cérebro conforme o nosso objetivo. E é uma questão de treino mesmo, né? Então, se durante a infância nós temos, a gente é colocado a algumas situações, né? Coisas que nós vemos, ouvimos, sentimos em relação à comida, isso a gente acaba carregando ao longo da vida e faz com que a gente defina uma característica para a nossa alimentação, para o nosso corpo. Da mesma forma que a gente adquiriu isso ao longo da vida, a gente consegue reconstruir essas crenças, esses pensamentos. E isso é através de treino mesmo, exercícios específicos. Tá certo. E tem um plano de ação? Como que a gente faz? Tem, existe um plano de ação e tudo começa pelo pensamento. Então é assim, ó, a gente não consegue ter uma ação se a gente não pensar antes. E a gente só consegue ter uma ação positiva se a gente tiver um pensamento positivo em relação àquela ação. Então, ficou meio complicado assim falando. Eu vou colocar um exemplo mais prático aqui. Vamos supor que você tenha ido trabalhar hoje e aí você fala assim, olha, nossa, eu à tarde eu vou pra academia, esse é o meu compromisso. Só que aí, hoje foi um dia bem estressante no trabalho. Você brigou com o seu chefe, teve um monte de coisa para fazer, e aí você chega na sua casa. Primeira coisa que você pensa, nossa, gente do céu, graças a Deus que eu cheguei na minha casa, que hoje eu tive um dia estressante. Esse pensamento é bom ou é ruim? É um pensamento ruim, porque o seu dia foi mais exaustivo. Automaticamente, o seu sentimento também vai ser ruim. Você não tem como a gente ter um pensamento ruim e um sentimento bom. Como você tem um sentimento ruim em relação a esse seu pensamento, a sua ação também vai ser ruim. Então você fala, nossa, hoje o dia foi puxado. Cheguei em casa cansada, briguei com o chefe, logo não vou mais para academia. Deixa a academia para outro dia. Então a gente pode mudar essa nossa atitude lá no comecinho do pensamento. Então, ao invés da gente pensar, cheguei em casa cansado, vamos trocar por que eu quero chegar em casa e treinar, né? Se eu me olhar no espelho e ver que eu estou emagrecendo, o que eu vou ter de benefícios? O que hoje eu não faço que eu posso fazer depois que eu emagrecer, depois que eu mudar minha alimentação? Como que você vai se sentir em relação a isso, né? Você vai ter em mente um objetivo melhor para aquela situação. Logo, você vai falar, não, realmente acho que hoje eu vou para academia. Então, o início do pensamento é o que vai direcionar se aquela sua ação vai ser positiva ou não. Tá certo, é aquele desafio mesmo de tentar sempre ver o lado bom das coisas e procurar, por que não, pelo lado divertido também, né? Exatamente, é isso aí. Tá certo, então, Carol Pellegrino, já a gente volta a falar sobre o poder da mente no emagrecimento. Agora o recado é da FM Materiais para Construção. Atendimento, preço, prazo e qualidade você encontra lá. Tudo que a sua construção precisa tem na FM Materiais para Construções e com o menor preço da cidade. Lá tem promoções em pisos, revestimentos e porcelanatos. Você não pode perder esta grande oportunidade. FM Materiais para Construção, do básico ao acabamento. A FM fica no bairro Jardim Paulista, pertinho da agência da Receita Federal. E olha, gente, aqui no Mais Catalão a gente fala de saúde, de bem-estar do corpo, da mente e também fala de saúde bucal, porque não adianta a mente estar tranquila, o corpo estar com o físico bonito se o sorriso não estiver lindo também. Por isso o doutor Vitor Mesquita está aqui com a gente, né? Falando sobre lentes de contato bucal. É isso mesmo. Então vamos lá, doutor Vitor. Já falamos algumas coisas nos 2 primeiros blocos. O senhor já comentou sobre a indicação, sobre os dentes escurecidos, como a lente de contato pode resolver. Agora eu queria que o senhor falasse pra gente quais são os riscos. Existem riscos nesse procedimento estético? Não existe risco. Inclusive é um procedimento reversível. A pessoa pode, ao momento que bem entender, ela pode remover. Remove, dá um polimento nos dentes, volta à condição original, ao que era antes. Entendi. Não apresenta risco
maiores que Entendi. esse. O senhor falou da durabilidade aí, que até fez uma comparação com o clareamento dental, né? Quais são os cuidados após o procedimento para poder manter, para poder garantir a qualidade ali desse procedimento que foi realizado? Olha, na verdade, você não precisa ter nenhum cuidado especial além daquele que você já tem no dia a dia. Escovação, uso de fio dental. Agora, existem alguns fatores que podem, ao longo dos anos, podem alterar cor, né? Por exemplo, a pessoa que é fumante. Tem pessoa que é o famoso fumante inveterado, que fuma muito, fuma exageradamente. Esse cidadão, ao longo dos anos, ele vai manchar. Demora, mas vai acontecer, tá? Então, isso é um cuidado. Olha, você fuma, então tenta pelo menos escovar mais vezes, ou, se der, diminui a frequência do uso do cigarro. Eu sei que é extremamente complicado você vincular um tratamento ao hábito da pessoa. Fala assim, olha, você vai fazer esse tratamento só se você parar de fumar. Isso não existe, nem para implantodontia isso não tem como. Você tem que se adequar. A gente sabe que o vício, muitas das vezes, é mais forte que a própria vontade da pessoa, que no fundo a pessoa tem vontade de parar, mas, enfim, a gente sabe que não é tão simples assim. Tá? Então, esses são alguns cuidados que você tem que ter. Café, vinho... Muito difícil. Muito difícil. Uma das características da porcelana é essa, é manter a originalidade ao longo dos anos. Por isso que ela é mais indicada para um tratamento estético. A durabilidade dela é maior. Porque você também existe, que o pessoal faz, são as facetas em resina, que é muito comum, faz na hora, no consultório e tal. Mas só que isso, a durabilidade, a vida útil é bem menor. Né? Porque ela absorve. Ao longo do tempo ela se torna porosa. Então essa porosidade faz com que manche e altere a cor mais facilmente. Já a porcelana não possui essas características, então ela tem uma durabilidade muito maior. Se o paciente tiver todos os cuidados aí, qual que é por quanto tempo pode se manter aí a lente de contato dental? Olha, não tem limite de tempo, tá? A pessoa pode ter isso aí pro resto da vida, desde que cuide. Isso é importante dizer. Tá certo. Isso é muito importante. Pessoal, você dá garantia? Demora quanto tempo? Só, olha, se você cuidar, você vai ter por longos anos. Agora, tem pessoas que aquilo nós comentamos no bloco anterior, né? Tem pessoas que não têm tanto cuidado assim. Mas, normalmente, a pessoa que procura esse tipo de tratamento, geralmente é a pessoa mais cuidadosa. Tá certo, então. O Dr. Vitor Mesquita, ele é dentista e especialista em lentes de contato. Ele me contou que tem muita gente que vai lá em busca desse procedimento, que tem sido um sucesso. Já já a gente volta a falar sobre esse assunto. Agora, recado da churrascaria Espetos na Brasa, que está completando 8 anos de funcionamento. A churrascaria Espetos na Brasa fica ali na Avenida Margonha, a cidade inteira já conhece. Mas olha, agora tem uma outra loja que fica bem em frente ao Senai, na Avenida Lamartine. É o mesmo cardápio, com a mesma qualidade, só que agora em um segundo endereço. Então, Churrascaria Espetos na Brasa, loja 1 e loja 2. A loja 2, anota aí, na Lamartine, em frente ao Senai. Quarta-feira, 1h19, hora de falar com ele, o nosso parceiro de todos os dias, professor doutor Rafael de Ávila, trazendo para nós todos os dias a previsão do tempo. Professor, o que temos para hoje? Bom dia, Fabrini. Bom dia a todos os ouvintes do programa Mais Catalão. Sim, Fabrini, hoje continua aquele calorão, tempo quente, abafado durante a tarde. Temperatura prevista para hoje em Catalão e região ficará aproximadamente em 31 graus Celsius, segundo o Instituto Nacional de Meteorologia, e podemos esperar uma possibilidade de ocorrência de pancadas de chuvas em nossa região, devido a essa combinação perfeita, calor, umidade e as características típicas de verão que estamos vivenciando durante esse mês de março em toda a nossa região. Certo, e já dá para a gente dizer aí quais são as estimativas para o fim de semana? Hoje, quarta-feira, amanhã, quinta, o pessoal já começa a pensar no fim de semana, né, professor? Sim, a tendência, Fabrini, pensando numa previsão ao longo tempo, pelo menos nos próximos dias,
nós vamos continuar com essas características típicas de verão, de igual está hoje, sol quente, tempo abafado, tempo quente, umidade em torno de 40%, mas a tendência para o final de março, pelo menos a partir do dia 19, ou que é, na verdade, quando a famosa enchente de São José, é que nós podemos esperar volumes significativos de chuva a partir do dia 19 de março em toda a nossa região, devido a essa canalização da umidade do ar que vem na Amazônia, associada a uma frente fria que vem no sul do Brasil também. Então, mais ou menos a partir do dia 19 de março, a tendência é que tenhamos chuvas mais volumosas aqui na região. E nos próximos dias a tendência é que vai seguir esse calorão, tempo seco, abafado e essas chuvas isoladas, características de verão, Fabrinho. Tá certo, então, professor doutor Rafael de Ávila, nosso parceiro de todos os dias. Obrigada mais uma vez pela sua participação. Amanhã a gente volta com mais previsão do tempo. O professor Rafael de Ávila sempre nos atualizando e nos informando para todo mundo ficar preparado, né? Vamos de vagas de emprego? Hoje as oportunidades são ofertadas pela Integrar Recursos Humanos. Entre as vagas disponíveis para esta quarta-feira tem assistente de departamento pessoal, corretor de imóveis, analista financeiro, porteiro, recepcionista e técnico de enfermagem. Lembrando que estas são apenas algumas das oportunidades oferecidas pela Integrar Recursos Humanos. Os interessados nessas e em outras vagas devem procurar a Integrar, que fica na rua Pedro Ludovico, número 219, no centro de Catalão. O telefone, para mais informações, 3411-7954. Tá dando o recado, então. Vamos voltar a falar de saúde, de bem-estar. Hoje a gente recebendo aqui pela primeira vez o professor educador físico Moacir Júnior, falando conosco aqui, dando dicas, defendendo o peixe dele, que é o circuito funcional. Professor, vamos voltar aí com as últimas dicas, então, para as pessoas que já conhecem e para quem ainda não conhece sobre essa modalidade aí, né? Conta pra gente, então, como funciona a montagem dos exercícios, o plano de aula, se muda com frequência ou não? Bom, Fabi, as nossas aulas, elas variam, né? Até para ter uma mobilidade maior, né? Pra gente trabalhar os saltos, os puxar, empurrar, correr, né? Os equilíbrios. Então, a gente, em cima dessas valências, a gente trabalha nossas aulas, né? Funciona em estações, né? Exemplo, uma estação você vai saltar, outra estação você vai correr, outra você vai puxar algo, empurrar algo, né? A gente utiliza muitas medicine balls, né? Que são as bolas emborrachadas que você pode fazer esses movimentos, pode fazer movimentos de agachar, pode fazer movimentos de abdominais, exercícios que fortalecem a região do core, né, as abdominais, e em cima disso a gente periodiza o treinamento. Então, essa semana a gente vai trabalhar mais movimentos de agilidade. Semana que vem, movimentos de salto, movimentos de empurrar. Ou nessa semana a gente vai trabalhar, englobar tudo, né? Cada estação a gente coloca um exercício determinado para determinada função. Puxar, empurrar, entre outros. Moacir, quem quiser conhecer um pouco mais sobre essa modalidade, quem sabe fazer uma aula experimental para ver como que funciona a dinâmica dessa modalidade, né? Onde elas podem procurar? Eu sei que, além de você, tem toda uma equipe preparada para poder orientar e mostrar aí, né, os benefícios da atividade física, especialmente do circuito funcional. Bom, eu sou professor, né, da Academia Estúdio Fit já há 4 anos. Inclusive, a academia já há 4 anos no mercado. E nesse tempo de trabalho, a gente desenvolve essa atividade. Quem tiver interesse em conhecer, vivenciar essa atividade, ver se enquadra nessa atividade, né? É só estar procurando a gente lá. A gente tem as aulas no período da manhã, né? No momento, infelizmente, não me recordo quais são, mas no horário da tarde, às 17 horas. Já está sendo desenvolvidas as aulas, dia de terça e quinta. Tá certo. Tá a bom? Academia Estúdio Fit fica ali perto da represa do Clube do Povo, né? Perfeito. Subindo o sinaleiro, sentido Rodoshop, do lado esquerdo. Tá certo. O pessoal também pode adicionar aí a Academia Estúdio Fit pelas redes sociais. Moacir, eu quero agradecer você muitíssimo pela participação, pela predisposição de estar aqui conosco, em nos ajudar também a orientar os nossos ouvintes, os nossos internautas.
E semana que vem, novamente, mais um educador físico aqui com a gente falando sobre bem-estar e saúde. Obrigada, boa tarde. E eu quem agradeço. Tenha uma boa tarde. Obrigado pelo convite. Tá certo, então. Vamos voltar a falar com ela, Carol Pellegrino? Carol, hoje falando do poder da mente no emagrecimento. Carol, a gente tem que trabalhar muito isso mesmo, né? Um longo caminho a se percorrer. Eu falo que é um complemento, né? Eu tô me sentindo agora uma profissional mais completa, porque às vezes eu ficava meio frustrada, sabe? Da pessoa vir me procurar, eu calculava o cardápio lá perfeito, certinho, os macronutrientes, e a pessoa chegava em casa e não conseguia fazer nem metade daquilo que eu propunha para ela, ou fazia por um tempo, e aí desistir. Então agora eu tô conseguindo conciliar a parte técnica da nutrição, da alimentação, com essa parte psicológica, mental aí, né, com essa reprogramação. E é bom a gente lembrar, assim, que é claro que o alto esforço, né, a vontade própria, ela conta muito, mas se a gente tiver uma pessoa ali para nos incentivar, para nos apoiar, isso também é fundamental, né? Na verdade, ajuda sim a pessoa a ter essa motivação inicial, mas eu falo que isso ainda não é o suficiente, porque se fosse o suficiente, o número de pessoas acima do peso não estava crescendo a cada ano, porque, querendo ou não, todo mundo quer emagrecer quando está afetando a saúde, né? Então, querer, às vezes, não é poder. Agir, sim, é poder, né? Então, a gente precisa agir. Buscar um profissional que consegue lidar com essa área vai facilitar, porque vai te dar exercícios específicos, vai te dar plano de ação diretamente, então vai conseguir conduzir melhor para cada determinado objetivo da pessoa. Tá certo. Para as pessoas que quiserem, além de dicas de alimentação, de nutrição, que quiserem um pouco conhecer mais desse trabalho seu de coaching, de estimular, né, a trabalhar a mente, onde elas podem encontrar você, Carol? Bom, eu tô lá no Pátio 158, fica na rua Nilo Margon Vaz, número 158, na rua do Hospital São Nicolau. Meu contato é o WhatsApp 11 982229551, e quem quiser me seguir também nas redes sociais é @carolpellegrino com 2 L's, Nutri, tudo junto. Lá eu posto vídeos, dou dicas, podem me seguir lá. Tá certo, então, Carol, obrigada. Ai, desculpa, só não posso deixar de agradecer minhas parceiras que estão sempre me vestindo aqui, que é a Cleidiene, da CM Semijoias, e a USA. Muito obrigada, meninas. Tá certo, Carol vem sempre bonita, que além de inteligente, muito bem vestida, né, Carol? Sim. Tá certo. Obrigada. Semana que vem a gente volta. Vamos pensar no nosso próximo tema, porque o pessoal tem gostado. Viu, Mandem Carol? sugestões. É isso mesmo. Então vamos de recadinho. Você sabia que o Bristol Hotel tem um restaurante e fica aberto ao público o dia todo? É isso mesmo. Ele não funciona apenas para os hóspedes, não. Ele funciona de 6 horas da manhã até às 11 da noite. No café da manhã tem um buffet todo especial com diversas opções. No almoço e no jantar, o sistema é à la carte. São vários pratos disponíveis, cada um melhor que o outro. E tem até música ao vivo alguns dias lá no Bristol. O Bristol fica na margem da BR-050, pertinho do Clube Recreio Colonial. E hoje também a gente está recebendo aqui esse nosso grande parceiro, o dentista Dr. Vitor Mesquita, que toda semana também vem aqui. Ele é a doutora Thaline, a esposa, nos dar dicas sobre a saúde bucal. Hoje a gente falando sobre lentes de contato. Dr. Vitor já deu muitas dicas pra gente. Doutor, eu queria que o senhor falasse pra gente as últimas recomendações aí para quem tem dúvidas, para quem quer conhecer um pouco mais desse procedimento, os principais benefícios. Olha, Fabrini, a estética é o principal benefício, né? Você traz uma remodelação completa do sorriso, como nós dissemos antes, você muda o formato dos dentes, você preenche espaço, você corrige dentes mal posicionados, desde que esse mau posicionamento não seja muito grande. Você consegue, junto com a lente de contato, junto com a cirurgia plástica gengival, você consegue redesenhar todo um sorriso da pessoa. Existem casos transformadores, né? A gente tem uma seleção muito grande no consultório de fotografia, de antes, depois. E assim, o maior benefício que traz é a autoestima, entendeu? Realmente transforma o sorriso da pessoa. Tem casos assim que são muito marcantes. Então vai trazer para a pessoa uma autoestima,
vai deixar a pessoa, sem dúvida nenhuma, mais bonita, né? E vale a pena. Eu acho que você tá bem com você, nós estamos falando aqui com rapaz que trabalha com atividade física, com a doutora, nutricionista. Tudo isso é um conjunto. É igual você falou aqui várias vezes, que não adianta você estar com um corpo bonito, emagrecer, mas se não tem um sorriso bonito. Realmente o sorriso é uma coisa que chama muita atenção, tá? Às vezes a pessoa pode não ter muita coisa, mas um sorriso bonito realmente abre muitas portas. E quando tá com tudo em cima, a gente sorri muito mais, né? Muito mais. Tá E certo. quem sorri mais é mais feliz, traz coisas boas pra vida, não é verdade? É isso aí, doutor Vitor falou tudo. Doutor Vitor, conta pra gente então, né, as pessoas que tiverem dúvidas, que quiserem saber mais sobre esse procedimento, fazer um orçamento, né, ter ideia como fica esse procedimento, onde elas podem encontrar a equipe do senhor. Olha, a Lume Odontologia está aqui bem perto daqui, na rua do Pedro do Vico, 201, para quem conhece Catalão, fica ao lado da maçonaria. Você pode entrar em contato com a gente também pelas redes sociais. Nós estamos no Facebook, um grande canal de comunicação que nós temos hoje. O Instagram, Facebook Lume Odontologia, Instagram é Lume_Odontologia. E nós temos o WhatsApp, que você fala diretamente. Você pode falar comigo, inclusive, as secretárias passam. Que o nosso WhatsApp, deixa eu pegar aqui um minuto, porque eu não sei de cabeça, é uma vergonha, mas eu não sei. É 98164-8616. Esse é o nosso WhatsApp. Você pode, inclusive, falar diretamente comigo. Tá certo, Tá? Então, doutor Vitor, quero mais uma vez agradecer pela parceria. Só mais um detalhe. Quem cuida das redes sociais da Lumen sou eu. Então também você fala diretamente comigo. Isso é importante, né? Viu? O contato direto com o especialista. Doutor Vitor, mais uma vez, muito obrigada pela parceria, por estar aqui conosco toda semana, levando informação, conteúdo útil e ajudando para o bem-estar, para a qualidade de vida da população. Obrigado, Fabrini. Agradecer também ao Leandro, que eu vi que ele entrou aqui, está assistindo o programa. Obrigado. É isso aí. E obrigado também aos ouvintes da Liberdade FM por essa oportunidade. Tá certo, então. Boa semana, bom trabalho pro senhor. Vamos falar agora de agenda cultural. Quarta-feira, eu acho que os bares, as casas noturnas, os locais aqui de Catalão já começam a ficar um pouco mais badalados. Por isso eu falo com Olívia Luiz. Olívia, boa tarde, seja bem-vinda. Hoje começa, tem um pouco de rock lá no Casa Velha, com Alexandro Cândido. Olha só. Os demais é para happy hour mesmo. Bar JK, churrascaria e choperia Mais Sabor, Raízes, Porções e Espetos, quiosque Meat Club e choperia Brahma. Mas hoje eu peço uma atenção especial que o pessoal lá do Rotary Club, com a Casa da Amizade, está fazendo um bingo beneficente a partir das 20 horas, com um valor simbólico de R$25. Vai ter um jantar, além do bingo, tem um jantar com refrigerante e sobremesa. Mais informações com a Risoleide no número 98132-4153. E assim, quem quiser participar, de repente eu não sou fã de bingo, eu sou meio preguiçosa, mas eu vou. Vai lá, pelo menos para ajudar, porque é para uma boa causa. A Casa da Amizade, ela vem desenvolvendo um trabalho em Catalão há vários anos, né? E tem ajudado bastante pessoas. Tá certo, então fica a dica aí para hoje. Tá certo. E as pessoas também podem acompanhar aí. A Olívia tem participado dos eventos e postado lá as fotos dos participantes no blog Zap Catalão. Queria só mandar um abraço, que estou muito feliz. O pessoal lá da TV UFG, o Rogério, está nos ouvindo agora. Ele entrou, falou que está gostando do programa. Então, assim, nós estamos brilhando. Tá bom então. É isso aí. Um abraço pro Rogério. Obrigada, Olívia. Amanhã a gente volta com mais. Último recadinho do Colégio Veratis, aquele que é um colégio completo. Do infantil ao pré-vestibular, tem ensino integral, tem o projeto bilíngue e agora em 2020 conta com o projeto Maker, que vai muito além da robótica.
Além disso, o Colégio Veratis é um colégio de resultados. Quase 40 alunos foram aprovados em diversas universidades do Brasil em janeiro. Então vai lá e acesse as redes sociais do Colégio Veratis e também o site www.veratis.com.br. Hora de nos despedirmos. O programa Mais Catalão desta quarta-feira vai ficando por aqui. Amanhã a gente volta com muito mais. Meu abraço, eu, Fabrínia Obali. Amanhã ao 12:30, você sabe, eu tô te esperando. Tchau, tchau. A Nova Liberdade apresentou Programa Mais Catalão. Diferente, dinâmico, útil. Programa Mais Catalão.